Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 6 horas. As notícias com João Gama. Bom dia. Nem Vladimir Putin nem J.D. Vance ajudaram. Viktor Orbán caiu esta noite com estrondo. 16 anos depois, a Hungria vai ter um novo primeiro-ministro. O nome é Péter Magyar. O Fidesz de Viktor Orbán conseguiu apenas 38% dos votos nas eleições gerais na Hungria. Perdeu 80 deputados da sua bancada parlamentar e viu o partido rival, o TISA, conquistar uma super-maioria. Orbán foi castigado nas urnas. Os seus anos de governação ficam marcados por uma deterioração económica da Hungria, casos de corrupção, aproximação aos Estados Unidos de Trump e à Rússia de Vladimir Putin e dificuldades na relação com a União Europeia e no apoio à Ucrânia. Ainda durante a noite eleitoral, Viktor Orbán já admitia uma derrota dolorosa. O resultado da eleição, mesmo que ainda incompleto, é compreensível e claro. Para nós é doloroso, não nos deram a responsabilidade e a oportunidade de governar. Ao partido vencedor, os meus parabéns, agradeço o trabalho que fizeram. Nunca tivemos tanto trabalho em nenhuma campanha eleitoral. Soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Viktor Orbán deu assim os parabéns à oposição de Péter Magyar e prometeu continuar a servir o país. Péter Magyar é o senhor que segue o futuro primeiro-ministro húngaro. Já pertenceu ao partido de Viktor Orbán, venceu as eleições de ontem com mais de 53% dos votos e viu o seu partido TISA a eleger 138 deputados. Filiou-se no partido de Orbán no início dos anos 2000, fez carreira nas estruturas do partido e foi casado com a antiga ministra da Justiça do governo do Fidesz. Um político de centro-direita, soube representar uma alternativa mais europeia, mas sem ser uma ruptura total com os anos de Viktor Orbán. E no final da noite, Péter Magyar cantou vitória e celebrou a derrota do regime de Orbán. Conseguimos. O TISA e a Hungria venceram esta eleição. Não por pouco, mas por muito, muito mesmo. Juntos, derrubámos o regime de Orbán. Juntos, libertámos a Hungria. Reconquistámos a nossa pátria. Obrigado. Discurso de vitória de Péter Magyar nesta noite, um discurso aos apoiantes frente ao Parlamento de Budapeste. Pediu ainda aos fantoches de Viktor Orbán, nos mais altos cargos do país, que aproveitem o resultado de ontem para apresentar a demissão. Vamos à análise. Cátia Bruno, editora de internacional do Observador, fala de um resultado eleitoral que permite a Bruxelas respirar de alívio. É certamente o resultado que a Europa preferia, isso sem dúvida. Sabemos que nos últimos anos Viktor Orbán tem funcionado como uma força de bloqueio dentro de Bruxelas e nesse sentido é claro que, e vimos pelas reações de hoje, desta noite, dos líderes europeus, Ursula von der Leyen, por exemplo, foi das primeiras a reagir com muito entusiasmo às notícias da vitória de Magyar e, portanto, parece-me sem dúvida que é um alívio, sobretudo, para Bruxelas. Na análise de Cátia Bruno, a editora de internacional do Observador, explica ainda que o novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, é ainda um desconhecido e deixa por isso uma questão. Péter Magyar ainda é um desconhecido. Parece muito mais europeísta do que Orbán era nos últimos tempos, mas sabe-se pouco mais para além disso, ou seja, esse europeísmo ainda não é muito concretizado. E, portanto, isso também nos levanta a questão se ele sempre foi mais europeísta e durante a campanha não o quis assumir porque achou que a questão da Ucrânia não seria uma questão muito popular junto ao eleitorado húngaro, ou se na verdade essa é a sua posição e agora quis apenas fazer bonito no discurso, digamos, para agradar a Bruxelas. Quem é Péter Magyar? A análise da editora de política de internacional do Observador, Cátia Bruno, ao resultado eleitoral da Hungria. Somam-se reações por toda a Europa. Por cá, Presidente da República e Primeiro-Ministro felicitam Péter Magyar pela vitória eleitoral. Numa nota no site da Presidência, António José Seguro manifesta confiança de que a Hungria vai ter um papel construtivo na comunidade
cooperação europeia. Também Luís Montenegro, na rede social X, escreveu esperar do líder da oposição húngara um trabalho conjunto em prol do projeto europeu. Numa nota, o PS destaca um momento de grande alcance para a Hungria e para a União Europeia. André Ventura ironiza nas redes sociais. O líder do Chega escreve que, afinal, a Hungria era uma democracia que em derrota, em reação à derrota de Viktor Orbán. A Iniciativa Liberal celebrou também no X a queda do regime do primeiro-ministro húngaro e a União Europeia celebra a vitória de Viktor Orbán. Ursula von der Leyen diz que esta noite o coração da Europa bate um pouco mais rápido e acrescenta à Presidente da Comissão Europeia que com este resultado a Hungria retomou o seu caminho europeu. Já António Costa, Presidente do Conselho Europeu, felicita o espírito democrático dos húngaros e mostra-se ansioso por trabalhar em cooperação com o Magyar para tornar a Europa um continente mais próspero. Em reação também, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, que realçou esta vitória esmagadora, mas alerta que é importante assumir uma abordagem construtiva. Ainda na atualidade internacional, hoje deve cumprir-se a ameaça de Donald Trump. Os Estados Unidos vão começar a bloquear o Estreito de Hormuz, tal como foi anunciado este fim de semana pelo presidente norte-americano. Donald Trump acusou o Irão de manter as ambições nucleares, o que impossibilitou um acordo nas negociações que aconteceram este fim de semana no Paquistão. Entretanto, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos já veio esclarecer que o bloqueio vai ser aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e das zonas costeiras do Irão. Vão continuar a ser permitidas viagens pelo Estreito de Hormuz, caso sejam realizados entre portos não iranianos. Este bloqueio dos Estados Unidos da América começa hoje às 4 da tarde, hora de Lisboa. Entretanto, o Irão diz que o bloqueio pode ser interpretado como uma violação do cessar-fogo. É um aviso da Guarda Revolucionária Iraniana, que já chegou a admitir cobrar portagens aos navios que passassem pelo estreito, que é controlado pelo Irão, portagens pagas, por exemplo, com criptomoedas. O encerramento do estreito, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, foi uma decisão tomada na sequência dos ataques norte-americanos e israelitas. Aconteceu no final do mês de fevereiro. Por cá, o Governo senta hoje à mesma mesa os parceiros sociais para discutir as alterações à lei laboral. É uma reunião que começa com críticas. As confederações patronais acusam o UGT de romper consensos e de comprometer a negociação do pacote legislativo. Criticam assim a decisão do Secretariado Nacional da Central Sindical, que votou contra na semana passada a proposta do Governo. Apesar do chumbo, a UGT diz estar disponível a negociar, assim como os patrões. Ainda assim, ontem à noite, num comunicado conjunto, CIP, CAP, Confederação do Comércio e Serviços e Confederação do Turismo de Portugal diziam estar desiludidos com esta posição da UGT e consideram que a Central Sindical rejeitou uma proposta que não era a mais recente e que tinha sido preparada por todas as partes, embora ainda com pontos que teriam de ser validados e negociados. Além disso, escrevem também que na tomada de posição pública a UGT ignorou deliberadamente os avanços e prometeu e pretendeu reabrir a discussão, pontos que já estavam encerrados. O Governo convocou a UGT e estas 4 confederações patronais para mais uma reunião. Esta segunda-feira, a CGTP voltou a ficar de fora. Luís Montenegro promete o fim do visto prévio, defende que o fim do visto prévio tem como objetivo de acabar com o medo dos autarcas em tomar decisões. Ontem, ao início da noite, o Primeiro-Ministro defendeu que não quer um país com governantes com medo de decidir e justifica por isso as novas regras de fiscalização dos contratos públicos tomadas pelo Tribunal de Contas. Na semana passada, aprovámos em Conselho de Ministros a reformulação do funcionamento do Tribunal de Contas. Vamos aprovar nas próximas semanas um novo enquadramento jurídico da contratação pública, tudo ao abrigo de princípios de confiança. Eu não quero um país onde os autarcas tenham medo de decidir. Eu não quero um país onde os dirigentes da administração pública tenham medo de decidir. E muito menos quero um país onde os governantes tenham medo de decidir. Declarações ontem, ao início da noite, de Luís Montenegro, no encerramento das jornadas distritais organizadas pelo PSD e pelo CDS na Maia, no distrito do Porto. Tempo ainda para outras notícias que estão a marcar o início desta semana. Eleições também no Peru. A ida a votos foi prolongada até às 6 da tarde de hoje, hora local, meia-noite.
de terça-feira, hora de Lisboa. A decisão foi tomada depois de terem sido apontados os erros na distribuição de material nas mesas de voto. Houve urnas que não abriram, 63 mil pessoas não puderam ir votar. O Júri Nacional de Eleições considerou mesmo pedir ao Governo que disponibilize o Exército para garantir hoje a segurança nas mesas de voto. Este domingo, durante 10 horas, os peruanos exerceram o seu direito de voto. Quando as urnas encerraram, a candidata presidencial de direita, Keiko Fujimori, liderava as sondagens à boca das urnas. Donald Trump atacou o Papa Leão XIV, diz que não quer um Papa que ache que é ok o Irão ter uma arma nuclear. O presidente dos Estados Unidos da América fez uma publicação na rede social Truth Social em que critica o Sumo Pontífice por não apoiar a agenda da administração norte-americana. Para além de dizer que não quer um Papa que ache que é ok o Irão ter uma arma nuclear, diz também que não quer um Papa que condene os ataques americanos à Venezuela. E no desporto, o Futebol Clube do Porto não escorrega, continua líder isolado do campeonato. Os Dragões venceram ontem à noite o Estoril Praia por 3-1. No mesmo sentido, o Benfica venceu venceu o Nacional da Madeira no Estádio da Luz por 2-0. São temas do Vamos à Bola para ser ouvido ainda antes da síntese das 6h30.